Olá, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber o Dr. Sullivan Mota, ele que é médico pediatra e há anos está à frente do IPRED, uma das instituições, eu não tenho medo de errar, mais respeitadas, não só do Ceará, mas como do Brasil, no que se colocou a respeito, no cuidado das crianças desnutridas, principalmente começando esse trabalho aqui no Ceará, mas hoje o IPRED é conhecido nacionalmente. Doutor Sullivan, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Patrícia, eu que agradeço essa oportunidade de cada vez a gente poder informar a sociedade o trabalho que o IPRED faz, tão necessário para um contingente, não só de criança, mas de família, porque na realidade nós trabalhamos hoje com a família inteira. Né? Não adianta trabalhar só com uma criança que, embora diga que é o futuro da sociedade, mas tem todo um contexto que está ligado, porque essas crianças que o IPRED trabalha são crianças que vêm de famílias, sem exceção, oriundas de extrato social abaixo da linha da pobreza, são da miséria. E eu tive o prazer de visitar várias vezes o IPRED, conheço o trabalho assim de perto, é um trabalho que realmente emociona a gente. Eu, particularmente, gosto de trazer o meu trabalho jornalístico também atrelado a essa questão do social, mas, assim, é difícil quem não conheça o IPRED e quem não conheça o Sullivan Mota, mas eu queria que o senhor começasse a contar um pouquinho como tudo isso começou, quando o senhor viu essa necessidade de sair do seu consultório médico para poder realmente mergulhar nesse social que o senhor faz por essas crianças aqui no Ceará. Há 36 anos atrás, o IPRED foi fundado para atender uma grande necessidade que naquele tempo existia, que era a criança desnutrida. Mas era um desnutrido num percentual altíssimo. Nós tínhamos 1/3 de nossas crianças com desnutrição. E essas crianças desnutridas se colocavam, em grande maioria, mais da metade, na desnutrição grave. Era aquelas imagens que hoje nós temos fotografia que a gente olha, meu Deus, parecia que eram crianças da Biafra, né? Inclusive, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, doutor Sullivan, vai ter a oportunidade de ver essas fotografias que a gente vai colocar aqui no programa, Ah, que para ter beleza. uma ideia do que a gente está falando. Então, essas crianças foram atendidas, juntamente com o trabalho do IPRED e outros programas no Brasil, o próprio Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado e do Município, unindo com o trabalho do IPRED, que foi norteador para todo o país, desde que o Instituto da Nutrição de Londres era filiado a nós nas pesquisas de como tratar essas crianças. A Organização Mundial de Saúde estava dentro do IPRED, conseguiu-se baixar de 1/3 para hoje, que está em 5%. Isso quantos anos atrás, doutor Sullivan? Isso começou há 36 anos atrás e essa estatística veio cair em torno de 10 anos de trabalho, quer dizer, há 26 anos atrás, e mais uns 5 anos depois nós já tínhamos a estatística tão baixa, não tanto quanto hoje, mas já beirando essa percentagem que hoje nós vivemos. Foi aquele momento que a gente pôde respirar, olhar para as crianças que chegavam ao IPRED e constatar, é a criança que chega na idade de 0 a 6 anos, ainda com desnutrição, o que é lamentável hoje em dia ainda ter criança desnutrida. Não no grau grave, mas no grau leve e moderado, mas um grau extremamente covarde para o desenvolvimento da criança, porque mesmo no grau leve, o órgão primeiro afetado é o cérebro. Então, nós vamos ter uma diminuição dos neurônios, nós vamos ter uma diminuição drástica das sinapses neuronais, que são o contato de um neurônio com o outro, abrindo caminhos, dando possibilidade de um crescimento social, intelectual, e havendo prejuízo para todos os desenvolvimentos. Aí o IPRED disse, puxa, essa criança está na primeira infância, 0 a 6 anos, momento onde se abre todas as janelas de oportunidade para o ser humano. É naquele momento, de 0 a 6 anos, onde o cérebro tem a maior plasticidade cerebral. É nesse momento onde tudo que se fizer pelo cérebro tem uma resposta satisfatória em maior escala. Então, é nesse momento que nós temos que assistir essa criança de forma intensa. Então, passamos a abrir as portas para a neurociência, que é a ciência que mostra o desenvolvimento da criança em todos os aspectos. É na primeira infância
que nós temos o desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, afetivo. Então, é na primeira infância que nós devemos fazer um investimento para o futuro da sociedade. Agora, em que momento o IPRED surge? Foi o senhor que fundou o IPRED? Ele já existia e o senhor fez todo esse trabalho maravilhoso? Não, na realidade, o IPRED surgiu de uma forma, por uma necessidade realmente muito cruel que a sociedade estava vivendo, mas, por outro lado, de uma forma muito bela. Foram 7 mulheres, como sempre, a mulher é quem toma essas iniciativas de vulto, de peso, de posicionamento. Foram 7 mulheres. É interessante que essas mulheres, praticamente todas, ou Ana, ou Maria, e algumas Ana Maria, né? Inclusive a idealizadora maior, aquela que se empenhou mais, que é Ana Maria Noronha, que foi do começo até durante muitos anos, presidiu o IPRED por tempo mais longo, que ainda hoje também está sempre presente lá dentro do IPRED, está com outro projeto belíssimo também. Foram elas que fundaram. E fundaram dentro do Hospital Albert Sabin, um hospital belíssimo, hoje referência no Brasil inteiro, e dentro de uma enfermaria. A partir da fundação, a busca foi tão grande, o contingente de crianças desnutridas, graves, né, que não coube na enfermaria. Alugou-se, então, uma casa próximo ao hospital, em frente ao Hospital Albert Sabin, e depois, também não cabendo mais nessa casa, foi para uma sede própria, que ainda hoje nós estamos lá. Hoje nós estamos dentro de uma sede que nós já ampliamos e cada vez mais, e já estamos hoje com uma área de mais de 5.000 metros quadrados, dentro, atendendo às necessidades do IPRED, e jamais com uma quadra vizinha para que a gente possa fazer outros projetos dentro do IPRED. Agora, em que momento que o Dr. Sullivan Mota se envolve com o IPRED? Ele era um médico que fazia trabalhos sociais, ele foi um médico que foi procurado por essas mulheres. Em que momento o Sullivan Mota entra nessa história? Na realidade, aquilo que a gente exerce pelo coração, você exerce desde o começo da vida. Então, eu sempre fui ligado muito mais à parte social do que a uma parte altamente especializada. Eu, como estudante de colégio, nós tínhamos um trabalho que a gente dedicava grande parte da vida da gente ao presídio, ao presídio de menores. E ali era a nossa vida dentro. Depois, passando para a faculdade, nós tivemos um trabalho muito grande dentro de nesse tempo a gente chamava favela, a favela do Gonçalves Dias, que é vizinha ao IPRED, onde já tinha muitos desnutridos. E passamos daí através de professores belíssimos, como a professora Maria Auxiliadora Souza, que trabalhava com a desnutrição e nos mostrava a forma de tratar. Tivemos também um trabalho dentro do leprosário, finais de semana, e na semana a gente estava nessa favela. Depois de formado, eu passei já a levar os meus alunos para o IPRED, para estudar desnutrição, que era um dos módulos dentro da pediatria. E, a partir daí, eu me tornei depois um voluntário dentro do IPRED. E um voluntário de uma forma assim, muito ativa, ligado à diretoria. O IPRED teve a sorte de ter grandes diretores. Muitas vezes o pessoal pergunta, assim, quase em tom de crítica, que o IPRED se transformou, o IPRED hoje é belo, o IPRED é lindo, o IPRED tem um conceito internacional, e o pessoal gosta muito de perguntar: doutor Sullivan, o que é que os outros presidentes fizeram? Eles fizeram a estrada para chegar até aqui hoje. Eles foram maravilhosos, encontraram dificuldades maiores do que eu encontrei, certamente. E eu, como voluntário, vi a dificuldade que aquela diretoria tinha para poder saldar as dívidas, manter a casa aberta, recebendo aqueles centenas e centenas de crianças com a necessidade muito grande. Até que um dia a presidenta me disse: olha, Sullivan, infelizmente nós vamos ter que fechar. Isso há 17 anos atrás. E eu disse: puxa vida, isso aqui não pode fechar, isso aqui já é da sociedade, não é de um grupo, mas nós não temos mais condições. Estava com a dívida muito alta, estava com a folha de pagamento por meses de atraso, e vamos ter que fechar. Eu disse: deixa eu experimentar. Eu assumi. Houve um gesto muito nobre, toda a diretoria se demitiu, E concordou, né? com... Renunciou aos cargos, e nós assumimos com outra diretoria. E assim foi, a sociedade tem ajudado bastante, Deus tem iluminado os passos, o IPRED cresceu bastante.
ligou-se a todas as universidades locais, as universidades estrangeiras, e desenvolve hoje um trabalho imenso em áreas muito mais amplas. O senhor tem ideia de quantas crianças, de quantas famílias o IPRED já atendeu? Eu falo crianças porque a gente sabe que são os mais frágeis, né, doutora? A gente sabe que a família toda passa por uma situação difícil quando a gente fala de extrema pobreza, de você não ter o leite para dar para o teu filho, né? Ainda mais você não ter o leite para dar para o teu filho que está doente, que está desnutrido, acho que deve ser um caos, né? O senhor tem ideia de quantas crianças já foram atendidas pelo IPRED? O senhor já viu alguma criança virar adolescente nesse tempo todo? Nós temos como resgatar realmente esse número. Nós temos Uma lá. média? Mas não é fácil, porque nós temos as crianças tratadas pelo IPRED apenas pela desnutrição. Hoje nós temos as crianças, já há alguns anos, tratadas pelo déficit de desenvolvimento, por déficit de comportamento, alterações do comportamento. Hoje nós temos não só a criança que é tratada lá, mas a profissionalização das famílias dessas crianças, quer dizer, quantas pessoas são envolvidas no tratamento. Não adianta só dar a primeira ajuda, tem que manter aquela ajuda, tem que manter, né? tem que caminhar com suas pernas, né? Nós não podemos fazer... tem que haver um assistencialismo de inicial, tem, mas aquela família tem que andar com suas pernas. E, nesse aspecto, tem que chamar a atenção, ressaltar o valor, a força incrível, que é a personagem mais sofrida que chega ao IPRED, aquela que é humilhada, aquela que não é acreditada, aquela que não é elogiada, é a mulher. Mas é essa mulher que, com o apoio do IPRED, depois de algum tempo, ela supera, ela se eleva socialmente e eleva seus filhos. Ela, depois de profissionalizada dentro do IPRED, ela passa a ser a provedora da sua família. E aí sim, ela sai da miséria para a pobreza, que é digna, passa a ter dignidade, ela passa a não aceitar mais sofrer violência corporal, como ela chegou ao IPRED, sofrendo violência corporal do seu parceiro, praticamente todas, e passa a ter dignidade. Mas, voltando ao número, fica difícil, por exemplo, na pandemia, no ano de 2020, nós alimentamos mais de 300 mil pessoas. Uau! Mais de 300 mil pessoas. 2021, até hoje, nós estamos alimentando por dia 5 mil pessoas. Gente, Uau. Isso é um trabalho de governo. Uau. Né? Nós temos hoje 5 mil pessoas comendo diariamente através do IPRED. É um sopão, doutor Sullivan? Nós fazemos, Patrícia, realmente foi bom você falar nisso, um sopão. Mas por que sopa? É porque tem menos nutriente, é uma alimentação de segunda, como muitas pessoas pensam? Absolutamente. Nós temos dentro do IPRED mais de 20 profissionais. Profissionais são inúmeros, sei lá, dezenas e dezenas. Nós temos mais de 20 profissões reunidas. Então, nós temos nutricionista, né? Nós temos gastrônomo, nós temos nutrólogo. Ou seja, nossos alimentos obrigatoriamente têm que ser nutritivos e saborosos. Agora, nós temos que otimizar os recursos. Um deles se eu for preparar quentinha, como na época de 2020 eram quentinhas, eu vou gastar muito mais gás, porque eu vou cozinhar separado o arroz, o feijão, fazer a farofa separado, fazer o macarrão, fazer a proteína. Eu vou usar mais funcionário, eu vou usar mais tempo, eu vou ter que ter a quentinha em si. Então, encarece bastante. O que é que nós fazemos? Nós colocamos todo esse conteúdo nutricional de alta qualidade dentro de uma sopa que se come até de garfo, se quiser. Mas é uma sopa onde nós encontramos o carboidrato, onde nós encontramos os sais minerais necessários e encontramos a proteína. E como nós conseguimos fazer isso? Em 2020, foi aquele onde se instalou a pandemia, houve, de uma forma muito bela, um sentimento de fraternidade, um sentimento de doação, um sentimento que a gente tinha que ajudar o outro. Nós conseguimos armazenar nos primeiros 3 meses de movimento, que foi chamado Doa-Ação, mais de 600 toneladas de alimento dentro do IPRED. O IPRED virou um depósito de alimento que ia até o teto em todas as salas.
Que bênção. E nós fizemos quentinhas. E tudo foi aproveitado, doutor? Tudo. Nada se estragou? Nada, absolutamente nada. Nós tivemos também a participação, a gente diz o IPRED porque ele liderou, mas nós tivemos igreja para fazer a distribuição, nós tivemos, além das igrejas, outras instituições semelhantes à nossa, menores, nós tivemos associações de bairros, de moradores de bairros. Foi uma rede perfeita que funcionou. Mas chega 2021, quando nós pensávamos que não teríamos mais a pandemia, ela continuou. A fome se intensificou. Desemprego, ela ficou né? mais intensa e ficou mais extensa. Hoje nós temos fome, que a gente se depara dentro das comunidades, que choca a gente. Eu estou vivendo hoje situações que eu vivi quando era estudante de medicina, na favela Gonçalves Dias, que eu pensei que nunca mais ia ver na vida. É como se estivesse começando de novo um trabalho do zero, Como né? houvesse um retrocesso imenso, a gente descesse para o ponto zero. Nós estamos vendo disputa na sociedade, nas comunidades, de alimentos estragados, tirados do lixo. Pão sujo de lama, que são raspados para a família comer, carnes podres, que são super salgadas, para tirar aquele gosto de podridão. Nós vimos, nesse dia, eu não consegui dormir, famílias aprisionando, pegando ratos para almoçar no dia seguinte. Oh, meu Deus. Gente, isso no século que nós estamos vivendo, na quinta cidade do Brasil. E isso tem Qual que o haver... bairro, doutor Sullivan? Como? Qual que foi o bairro? Nós temos, eu acho que foi na favela do Dendê, se não me engano, porque nós atendemos 13 comunidades. Nós atendemos hoje 13 comunidades com 5.000 refeições. Agora, como é que nós estamos fazendo? Por quê? Porque as doações, elas encolheram. E eu não vou condenar o segundo setor, o setor privado, porque ele não tem a obrigação de estar sustentando. Nós temos a obrigação de estar dando as mãos. Eu acho, na minha compreensão, o primeiro setor tem que ser o setor de liderança. O segundo setor, o setor de facilitação. O terceiro setor de execução, de capilaridade, de chegar a essas comunidades, de desenvolver tecnologia. Hoje nós temos tecnologia desenvolvida dentro do IPRED para fazer o aproveitamento de alimentos. Como assim? Nós utilizamos dentro do que a ciência nos autoriza, nós não estamos inventando a roda. Isso já existe há muito tempo. Nós estamos utilizando talos, que são mais ricos cascas, do que folhas. sementes. Nós estamos usando folhas que não são usadas. Por exemplo, a folha da macaxeira é uma folha riquíssima, mas ela tem uma textura desagradável. Transforma aquilo em pó. A gente faz farofa com ela, ninguém sente. E é riquíssima. A gente usa cascas. Eu vim agora do IPRED para cá, estava com o embaixador do Gabão e a embaixatriz, uma dama belíssima, e comeram conosco um bolo que todo mundo achou super saudável, depois souberam que era um bolo de casca de banana. Vieram para entender como funciona o Vieram trabalho. para, inclusive, Uau. levar alguma coisa para lá. O bolo de casca de banana é altamente nutritivo e altamente saboroso. Então, no início do programa, eu falei reconhecido nacionalmente, então a gente já pode dizer que o IPRED é reconhecido internacionalmente E é pelo trabalho. verdade, Incrível. é verdade. Nós comemos uma muqueca de caju, porque o ser humano precisa ter fibra na hora que come, precisa ter fibra no alimento. Não pode ser um caldo toda a vida que ele não vai aguentar. E a fibra vem pelo caju. A gente usa a carcaça do peixe, a gente usa a carcaça do frango, transforma numa pasta. Essa pasta é muito rica em proteína. A gente usa o soro do leite, que vai para o esgoto, quando faz o queijo. A gente usa, é muito rico em proteínas. Então, a gente está utilizando. E nós estamos utilizando. Mas existem parceiros que repassam isso? Tem parceiros que repassam o soro de forma gratuita, que ao invés de ir para o lixo, vem para nós. Não estamos usando lixo, pelo amor de Deus, nós estamos usando coisa que ia transformar-se em lixo. Os supermercados têm uma boa vontade imensa, vamos reconhecer. O Severino Neto, do São Luís, ele não deixou nem terminar a explanação. Ele disse: Sullivan, vocês têm todas as nossas lojas à sua disposição. Não vamos deixar transformar em lixo. Vocês apanham o que for necessário. Se não me engano, é em torno de 24 a 26 lojas em Fortaleza. Nós só temos perna para apanhar
os alimentos que não estão mais nas gôndolas, que não vão ser mais vendidos, ou seja, é uma cenoura quebrada, é o tomate amassado, mas tem valor nutricional, de 6 lojas. 6 lojas. E com 6 lojas, e mais o que vem de outros locais, de restaurante, nós estamos alimentando 5.000 pessoas. Agora, imagine se outras entidades das mãos. Nós fizemos uma reunião recentemente, que foi liderado e foi iniciativa da doutora Fernanda Capocaíba, que é secretária da Fazenda do Estado de Ceará. Ela capitaneou essa reunião no IPRED com os cabeças do Estado, o presidente da Federação das Indústrias, da Federação do Agronegócio, da Federação de Transporte e Logística, do SEBRAE, que é uma instituição belíssima, né? Superintendente do Banco do Brasil, superintendente do Banco do Nordeste, representante da Caixa Econômica, e fora outros setores que eu não estou lembrado. E estamos agora elaborando diversos projetos para que a gente tenha uma mega horta junto do IPRED, para dar mais alimentos, para que a gente tenha, através do setor de transporte e logística, apanhar muito mais alimentos nessa rede de supermercado de Fortaleza. E o que falta, doutor, para a gente... Estamos articulando tudo isso agora. Aí sim, nós estamos dando as mãos, o setor privado com o público e o filantrópico. Agora, sim, a gente sabe que o IPRED já existe há mais de 3 décadas. 36 anos. Pois é. Durante todos esses anos, eu vou fazer uma pergunta, mas também o senhor fica à vontade se quiser responder. Como que eu sei que a sociedade civil se empenha demais, a sociedade privada também. O que está faltando do público para dizer o seguinte? Não, é uma instituição que começou aqui no estado do Ceará, é uma instituição respeitada internacionalmente, é uma instituição que tenta provar, que tira as pessoas da miséria e tira mesmo na questão alimentar. O que está faltando para o governo falar assim, não, o IPRED é nosso, para poder ajudar com mais eficiência? Olha, está faltando pouco, até porque já tive uma oportunidade de um governador visitando o IPRED me dizer, Sullivan, ele foi conversar sobre uma temática diferente, mas no final ele, muito delicado, disse, você quer fazer algum pedido a mim? Eu disse, não, senhor governador, eu não tenho um pedido. Ele achou que eu não tinha entendido e repetiu a pergunta. Eu digo, não, eu não tenho que pedir, eu tenho que oferecer. Eu tenho que oferecer capilaridade nas obras sociais, eu tenho que oferecer tecnologias sociais naquilo que vai baratear, precisar de menos recursos para a gente chegar à comunidade com serviço. Nós temos condições de prestar consultoria para criar vínculo mãe e filho, que na miséria não existe e não pode se formar um bom capital humano se não tiver vínculo. O maior capital humano é o ser humano. O senhor fala de vínculo afetivo. Vínculo afetivo. Porque é tanto problema que a mãe não consegue transmitir um ela amor, não tem. Ela chega ao IPRED, você tem fria. vínculo com seu filho. Todo mundo se admira isso, mas isso é o que ocorre em todas as famílias da miséria. Mãe não tem vínculo com o filho. E isso nós temos uma tecnologia que trabalha através de 8 passos, né? De 8 princípios, como queira chamar, e cria esse vínculo. Quais são os 8 princípios? Talvez não me lembre, mas por exemplo, ser guiado, deixar ser guiado pela criança, elogiar as atitudes da criança, dar importância ao que a criança está falando, dar limite, que é uma das coisas mais importantes, é limite enquanto é a criança. E assim tem mais 4 outros que eu não estou lembrado, e que isso faz através de tecnologia do brincar. É nesse brincar que esses 8 passos dados, depois de alguns meses, o vínculo está feito e a criança está sendo zelada, a criança está sendo cuidada, porque ela é negligenciada. Nós temos uma relação, já que você falou, ele ser uma referência internacional, o IPRED, nós temos uma relação com todas as universidades locais, mas já que estamos falando internacional, nós temos uma relação que eu chamo de intimidade com Harvard. Nós temos uma relação maravilhosa de troca de conhecimento, de realização de pesquisa em conjunto, de troca de profissionais, né? Desses intercâmbios que a gente faz com Quebec, com o Texas. E temos diversas pesquisas realizadas usando muito, não só a biologia molecular, mas a engenharia biomédica com a China, hoje com as universidades chinesas, né? E a Harvard, que é vanguarda no estudo da primeira infância,
tem um trabalho belíssimo que há 3 anos atrás, não, foi mais, foi antes uns 4 anos, 2 anos antes da pandemia, mostrando que todos nós sabíamos quanto a violência é cruel para o desenvolvimento na formação de um ser humano. Mas Harvard provou que pior do que a violência é a negligência. E quando não tem vínculo, tem negligência, tem indiferença. Então, temos que formar esse vínculo. Nós temos como treinar pessoas profissionais que trabalham com crianças para repassar, desenvolver essa tecnologia. E, além de tudo isso, dessa falta de vínculo que esses pilares do IPRED conseguem devagarinho resgatar, tem a fome também, que também prejudica todo esse vínculo, né? A fome, as necessidades de saneamento básico, as necessidades financeiras, tudo isso leva para um ponto que a gente está discutindo, que é realmente essa negligência. Tudo, né, que é o que exatamente vem dentro desse contexto todo. Fome, como você já citou, a parte de saneamento básico, a falta de escolhas, que é a maior humilhação. É você não ter escolha da vida, segundo a sociologia mostra. É você não escolher a sua roupa, é você não escolher a sua comida. A mulher que chegou aí prédio, ela diz, doutor Sullivan, eu nunca escolhi nem o meu parceiro. O primeiro que apareceu, eu achei que era a minha tábua de salvação, ia formar uma família diferente, e ela simplesmente repete a família da mãe. Ela passa a sofrer violência corporal do seu parceiro, ela passa continua tendo fome, violência psicológica nem se fala. Muito mais da metade sofre violência corporal, né? Então isso é muito sério, mas é essa mulher, é ela quem supera. Quando o IPRED apanha essa mulher, que desenvolve, através dessa tecnologia social, esse vínculo que ela passa a olhar pela criança. Quando apanha essa mulher, que ela passa por todos os setores de trabalho, aprendendo a se vestir, elementar, aprendendo a se cuidar, questão de higiene, ela fica bela, a autoestima sobe, depois disso, ela passa a saber relacionar-se com outras pessoas em equipe, se expressar, e até mesmo um pouco de economia familiar. Tudo é voltado ao nível dela. E ela passa depois para a profissionalização. Porque eu até imagino que essas mulheres que sofrem esse abuso, tanto psicológico quanto abuso corporal, todas essas situações, ela acaba também descontando na criança, né, doutor? Porque hoje eu estava sentado conversando com um professor de outro estado e eu estava no jardim, no balanço, e estava em frente ao anfiteatro livre, um teatro de arena. A criança adora palco. E estava lá umas 4 crianças, uma maior brincando no papel de mãe, e as outras 3 de filhos, né? 2 filhas e um filho. E eu observando. Mas de uma hora para outra, essa mãe, na brincadeira, passou a açoitar as crianças na brincadeira, mas de uma forma tão violenta, porque ela estava reproduzindo o que ela recebe. Olha. E ela vai reproduzir não brincando, mas, de fato, na adolescência e na vida adulta. Nós somos o que recebemos na primeira infância. Mas, voltando a Harvard, hoje nós estudamos... Mas aí, doutor Sullivan, sobre esse estudo internacional, eu vou chamar só um pequeno intervalo desse primeiro bloco e a gente começa o segundo bloco falando sobre isso. Pode ser? Pode ser, sim. Então, eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com o doutor Sullivan Mota, esse mestre do IPRED, que está dando uma lição de vida aqui para a gente. Eu volto já já. Estamos de volta aqui no Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Eu estou batendo um papo aqui com o Dr. Sullivan Mota. Ele que... Gente, eu não tenho nem palavras. Eu estou super emocionada mesmo, porque eu estou há 16 anos aqui no Ceará e desde que eu pisei aqui no estado, eu acompanho de perto o trabalho que o Sullivan faz dentro do IPRED. O doutor Sullivan foi pediatra da minha filha, que hoje tem 17 anos, então ele viu uma adolescente aí, né, crescer. E tem visto vários adolescentes, eu imagino que ele cuida lá também do IPRED, crescendo. E, doutora, a gente falou sobre várias coisas no primeiro bloco, inclusive de como tudo isso começou, né? E o senhor falou que o IPRED hoje ele tem esse reconhecimento internacional pelos estudos de parceria que vocês fazem, né? E eu só interrompi o senhor porque eu queria começar esse bloco falando sobre isso. Pois olha, realmente, o IPRED tem sido reconhecido através do lado científico, não é? Que coisa, que beleza, internacionalmente.
Nós temos hoje, como eu falei, muita pesquisa a nível de biologia molecular, a nível de engenharia biomédica, com as maiores universidades do mundo, que é Harvard, Quebec, uma das universidades Só do as Texas, principais, né? a Academia de Ciências da China, que traz um hall de universidade junto, onde a gente trabalha muito com a engenharia biomédica. Nós temos hoje crianças usando chip no frontal, para se estudar o lobo frontal, nós temos chip aqui no peito para poder mensurar, as palavras são dirigidas a ela, para a gente ver o nível de vínculo com sua mãe, com sua família, quais são as palavras que são dirigidas. Nós temos hoje uma pesquisa que foi publicada o ano passado, em novembro, eu estou rindo porque eu acho que essa pesquisa tirou, foi o nosso sossego, porque nós fizemos uma descoberta inédita no autismo. O IPRED atende hoje 600 autistas, né? E é um contingente imenso, da melhor forma possível. E uma pesquisa feita na saliva de autista lá no IPRED mostrou uma coisa inédita para o mundo, que é a presença de diversas proteínas que são específicas do autista. Só o autista tem essas proteínas. Como, por exemplo, doutor? Tem uma criança que não é autista, não apresenta essas proteínas na saliva. Uau! Né? E ainda tem mais, ainda tem uma divisão. Esse grupo de proteínas, algumas estão nos dois tipos de autista, que nós dividimos o grupo leve e moderado e o grave. Então, estão em todos três e outros estão especificamente nos tipos diferentes. O que é isso? Não é uma janela, é um portão que se abriu para que no futuro a gente possa ter um diagnóstico preciso, não um diagnóstico subjetivo como é hoje, pelas alterações do comportamento. E, além de ser preciso, precoce. E até para quem está ouvindo a gente, nosso telespectador, o nosso ouvinte, por que a gente começou a falar de fome e está falando de autismo? Porque o senhor explicou no primeiro bloco que as crianças desnutridas e essa primeira fase de 0 a 6, né, doutor? Isso. É o período, é aquela janela onde os neurônios estão sendo formados, Isso. né? Então, isso é muito interessante. Independente da parte de desenvolvimento, a gente entrou no comportamento. O autismo está ligado a alterações de comportamento, né? Está dentro das deficiências intelectuais. E hoje a gente atende autista com um rol de pesquisa. Então, por exemplo, eu não conheço outra entidade no Brasil, eu não conheço uma universidade no Brasil, seja o USP, seja qual for, o Federal do Rio, que receba como o IPRED recebe 30 alunos de Harvard por ano. O mês de janeiro é o mês de Harvard no IPRED, 30 alunos a nível de mestrado e a nível de doutorado, tendo aula um mês no IPRED. Que orgulho. Então, isso que orgulho de ser cearense. A gente fica, assim, muito feliz. Esse tipo de pesquisas hoje realizadas no IPRED são publicadas nas revistas de maior peso internacional. Revistas científicas. E isso tem dado um avalanche de telefonema, de e-mails, de busca para trabalhar em conjunto. Tem sido maravilhoso. Né? E vai se chegar, eu não acredito que seja o IPRED, mas seja um laboratório muito mais bem desenvolvido, a esse exame que vai ser preciso. Agora, eles procuraram o IPRED nessas parcerias que o senhor desenvolveu com essas universidades internacionais para entender qual que é a metodologia utilizada aqui, doutor? Nós, na realidade, há 17 anos, nós que procuramos Harvard e Quebec. Foi quando a gente olhou para nossas crianças e a gente disse, puxa, essas crianças estão na primeira infância, 0 a 6 anos. O período onde se abre todas as janelas de oportunidade de formação do ser humano. E quem é que estudava na época? Hoje o mundo todo estuda a primeira infância, mas na época estudava Harvard e Quebec. Okay. Aí nós fomos para lá e mantemos esse intercâmbio até hoje. De estudo, de presença, até hoje, né? Numa verdadeira intimidade científica, até hoje. Mas esse lado é que a gente pode, o terceiro setor é que pode realmente chegar junto do primeiro e do segundo e a gente ficar muito mais forte. Não precisa, se o primeiro setor, o setor público, chegasse assim, Sullivan, qual o custo fixo do IPRED? São 500 e tantos mil reais que nós gastamos por mês. Eu vou dar, eu não queria, porque a gente ia virar uma repartição pública. Se o segundo setor dissesse, eu vou dar, eu não queria, porque eu ia virar uma filial de uma empresa. Mas participe com o que pode, né? Participa, dando as mãos, se fortalecendo. O primeiro setor, ele tem que ser sempre o líder desses projetos. O segundo setor, ele viabiliza através das possibilidades que ele tem. E o terceiro setor inova através de políticas. Se você for pensar bem, num passado, quando eu era muito mais jovem,
Eu me lembro muito bem que eu formei-me aqui em Fortaleza, depois fiquei 7 anos fora. Quando eu voltei, a gente foi montar um ambulatório de pediatria integrado dentro da Universidade Federal do Ceará, e nós tínhamos um grau de dificuldade muito grande de ser ouvido pela sociedade, pela comunidade. As crianças não eram vacinadas, não havia um mecanismo de se cobrar, como tem hoje as escolas que cobram, né? A parte também que é dado de ajuda social. Não tinha, as mulheres não faziam o pré-natal, as doenças respiratórias eram muito desconhecidas, não havia prevenção, o aleitamento materno era lá embaixo. E hoje em dia, muitas doenças, elas podem ser até evitadas no útero da mãe, né, doutor Sullivan? Podem. Por isso que o O pré-natal é primordial. extremamente importante. E também o uso do soro oral. E nós, dentro de um ambulatório muito paupérrimo, que era esse ambulatório de pediatria, Patrícia, nós criamos uma figura que servia de elo para nós e a comunidade. Aí que nome nós demos a essa figura? Que nome nós vamos dar? E nós vamos dar o nome de agente de saúde. E isso em final de 82, começo de 83. E hoje nós temos no Brasil, isso nascido aqui conosco, nós, dentro da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós temos no Brasil inteiro, por lei, em todos os municípios do Brasil. Todos, são mais de 300 mil agentes de saúde. Contribuição de quem? Do terceiro setor. É isso que contribui, que o terceiro setor pode dar as mãos ao primeiro e ao segundo, a gente tornar mais forte, a gente ter mais capilaridade e a gente pode atender melhor as necessidades da comunidade. Agora, eu vou dar um recadinho aqui, doutor Sullivan. O doutor Sullivan é um homem educado, elegante, não entra em polêmica nunca, mas ele não me pediu nada. O convite foi feito aleatoriamente. Ele também não gosta de ficar dando entrevista, aparecendo, mas ele me atendeu gentilmente. Mas, assim, eu vou dar a minha opinião como jornalista, como mãe, né, como quem na sociedade civil acompanha o trabalho do IPRED. Eu não me conformo que os órgãos públicos não tenham um trabalho direcionado a incentivar esses tipos de iniciativas como o IPRED. Eu não estou dizendo que não faz nada por, mas que deveriam fazer muito mais. Porque o que o Sullivan faz dentro do IPRED tem um poder como se fosse uma prefeitura ou um governo tentando desenvolver um trabalho nesse lado que a gente vai falar, não só agora da fome, mas, como ele falou, tem agora até desenvolvimento do desenvolvimento humano, do desenvolvimento intelectual. Gente, é um trabalho tão complexo que o IPRED faz, não é só ir lá e alimentar crianças que estão desnutridas. Isso acontecia lá atrás, 30 e tantos anos atrás. Então, o que eu fico triste de saber que uma entidade tão maravilhosa... A gente pode chamar de entidade, doutor Sullivan? Sim, é uma entidade. Tão maravilhosa como é o IPRED, 100% cearense, reconhecida mundialmente, isso eu não sabia. Ele veio me falar hoje dessas parcerias internacionais. Então, assim, eu não consigo entender que vem gente lá de fora para estudar o IPRED aqui, e a gente tem o IPRED aqui. Eu não vejo ninguém falando, não, vamos lá tentar resolver qual que é o problema do IPRED, o que está necessitando, porque é uma folha de pagamento, gente, alta. É uma folha de pagamento que muitas pessoas que ele tem lá dentro, ele tem como assistencialismo, né, que vão lá para dar como voluntários. Mas tem gente que precisa também desse emprego dentro do IPRED, né, doutor Sullivan? Então, eu imagino que tem também uma folha de pagamento que o senhor precisa honrar por mês, né? Além dos voluntários, que são muitos, além dos estudantes, que são inúmeros, além dos professores que estão presentes, hoje é um verdadeiro campus universitário, nós temos uma folha com mais de 120 profissionais de carteira assinada. Pois é. Então, assim, o IPRED contrata, o IPRED dá emprego, o IPRED dá oportunidades. Então, assim, como uma entidade, tudo bem, acaba se transformando numa empresa porque tem que virar uma empresa para poder pagar essas pessoas, né, doutor Sullivan? Exatamente. Mas, é uma empresa social. É uma empresa social que precisa receber recurso de algum canto, gente. Não só da sociedade civil. Como eu mesma já fui lá, enchi meu porta-mala de leite, na época que ele pedia lata de leite, e ia levar para ele.
Então, assim, agora a gente está tudo bem em ano de eleição, não tem muito o que ficar pedindo agora, a gente precisa realmente entender como que vai ficar esse cenário político, principalmente no Brasil, né? Porque a gente está vivendo uma polarização tão grande. Mas aqui no estado do Ceará, sai governo e entra governo. Então, sinceramente, eu queria saber o que a gente pode fazer para poder, não só a sociedade civil, mas a sociedade privada. Então, eu tenho certeza que a gente está agora com a governadora Isolda Sela, né, que está aí no poder, e a gente não sabe quem que vai aí participar da reeleição, mas não só a governadora Isolda, mas quem for entrar no lugar dela, enfim, ou se ela concorrer às eleições, a gente está entendendo melhor esse cenário político aqui estadual, para poder falar, não, como o doutor Sullivan falou, vamos dar as mãos. Eu não quero aqui que, como o doutor Sullivan, ele é muito elegante. Eu não quero que pague minha folha de pessoal, não, mas vamos tentar encontrar uma fórmula de se dar as mãos. É isso, doutor? E as formas que nós já Eu estou falando bobagem? Não, não. Isso aí nós temos algumas experiências exitosas nesse sentido. Por exemplo, o atendimento do autismo nós fazemos em parceria com o SUS, ou seja, a Secretaria de Saúde do município, de uma forma impecável. O atendimento que é dado ao autista no IPRED, ou seja, pelo SUS, Patrícia, não tem outra clínica no Brasil igual. Não aí já tem. é uma parceria com o governo federal. Temos uma parceria com o governo municipal. Mas como? É trabalho dos dois lados. O SUS ele não tem como aumentar o seu volume de atendimento. O IPRED tem capacidade de trazer recursos. Então, diversos recursos nós trazemos de emenda parlamentar, que faz para o IPRED, nós repassamos para a Secretaria da Saúde e a Secretaria nos repassa como pagamento de atendimento autista. Que deveria ser ao contrário, né? Não, mas não é lindo. Eu acho assim. É maravilhoso. É você dar mão ao outro sim. E a gente conseguir o quê no final que nós queremos? Um atendimento de qualidade para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. Então, nós estamos atingindo essa parceria através da Secretaria da Saúde do município. Será se a Secretaria iria conseguir esse recurso junto a deputado? A entidade IPRED consegue, sendo terceiro setor, e esse dinheiro vem através da Secretaria, repassando pelo SUS para nós. Eu acho isso lindo, fantástico, cada um fazendo seu papel, resultado, um serviço de excelência. E não é só o IPRED, eu tenho entrevistado também, entrevistei tem acho que 1 mês, 2 meses, o doutor Valdesté Cavalcante, a gente sabe que também faz um trabalho belíssimo, né, no Incor muito Criança. Importante, inclusive era para ele estar com a gente aqui hoje, mas infelizmente ele teve uma cirurgia de emergência, então cirurgia de emergência a gente não pode, principalmente se tratando do coraçãozinho de crianças, né, doutor Sullivan? Exatamente. Mas ele também faz um trabalho incrível à frente do Incor Criança, e ele, quando ele vem aqui, ele realmente se emociona de tentar entender a situação de como ele conseguiu chegar até onde ele chegou também, de passinho de formiga, né, doutor Sullivan? Pode estar incansável. É incansável. Né? Competentíssimo. Pois é. É vibrante. Ele é uma fonte de inspiração. Né, mas ele anda triste porque realmente não adianta ele, como todas as boas intenções que ele tem como o senhor, mas não ter o apoio financeiro necessário, né? Agora que ele está construindo um novo hospital, o terreno foi doado pela prefeitura, mas doou o terreno, mas e aí como que vai fazer a construção e o material? Então, tudo isso realmente leva um tempo, mas eu abri esse parênteses aqui para poder mostrar para quem está ouvindo a gente e quem vai assistir a gente pelo YouTube que nós temos instituições belíssimas aqui no Ceará, que fazem trabalhos encantadores. Então, que o próximo governo possa ver com um pouco mais de carinho, um pouco mais de envolvimento nessas ações. E quais são os novos planos aí, doutor? Os projetos aí que o doutor tem? Conta para a gente. São muitos, não é? O IPRED trabalha sobre 4 pilares, apoiando, né, como base o pilar científico, que é esse que eu já falei, de todos esses trabalhos de pesquisa, de estudo, de intercâmbio, o pilar de metodologias, bases metodológicas. Nós não temos uma ação no IPRED que não tem uma base pedagógica. Tem que ter uma base pedagógica. Não pode ser através do achismo. O terceiro pilar é o pilar estético. O IPRED, quem vai lá se surpreende de tanta beleza. Né? A gente usa
não tem nada mais lindo do que arte e cultura. Então, nós temos poemas escritos nas paredes, nós temos as cores vibrantes, nós temos a arte plástica, nós temos a arte fotográfica, nós temos as esculturas, nós temos cinema, nós temos lá dentro do prédio, nós temos teatro, nós temos sala de dança, nós temos sala de contação de história, tudo é muito lindo, é muito zelado, e isso é um pilar maravilhoso, né? E vem o quarto pilar, que é da autossustentabilidade. Eu estou um pouco já assim, convencido que é um pilar, parece muito difícil, isso por nossa culpa, que parece que quem dirige o terceiro setor parece que são insanos, né? À medida que vai chegando a um equilíbrio, a gente já tem outro projeto para começar. A minha preocupação hoje, que é de algo muito concreto, é com a saúde mental da mulher, da mãe. Essa mãe que chegou ao prédio, eu já disse, é extremamente sofrida. Quem vive uma vida sem escolha, quem vive uma vida de fome, quem vive uma vida sob violência, não pode ter uma saúde mental saudável. Mas a preocupação que se tem é de ter psiquiatra. Nós temos 3 psiquiatras no IPRED. Se eu botar vezes 10, 30, não vai atender a necessidade. E até porque não é necessário. Nós não podemos medicalizar todas as situações que chegam ali, porque ali não chegam patologias psiquiátricas, ali chega sofrimento. Sofrimento se trata... que levou que leva a essa instabilidade da saúde mental. Ali nós temos que tratar com abraço, ali é que nós temos que tratar com aconchego, nós temos que tratar com movimentos, exercícios respiratórios, com massoterapia, que nós temos que tratar também com a psicologia comunitária, social. Então, nós temos um modelo que também é cearense, Patrícia, você podia convidar, não sei se já esteve aqui, o doutor que fundou aqui no Ceará, que hoje o modelo dele está em 43, ou 40, não, desculpe, 34 países. Uau. Inclusive, na França, a metodologia dele é política pública, não é só nos países pobres, países adiantados. Mas qual que é a metodologia? Que é o projeto 4 Varas, Adalberto Barreto, que é o psiquiatra. Que é na favela do Pirambu. Do Pirambu. É lindo, sim. Aquilo é lindo, aquilo é o que é necessário. Eu quero fazer de uma forma voltada mais para o estilo do IPRED, hoje, de uma quadra que também foi doada pela prefeitura, junto ao IPRED, com a metodologia do 4 Varas. Nós vamos ter, de um lado, essa quadra tratando de saúde da alma e do outro, saúde do corpo. Que maravilha. Então, eu acho que ele vai se completar. Que maravilha. Sensacional. Doutor Solivan, eu passaria aqui, acho que 3 horas de entrevista com o senhor, porque é sempre... a gente fica aqui batendo papo, né? Não tô, agradabilíssimo, eu nem me sinto numa entrevista, assim, mas é sempre um prazer receber o senhor aqui. A Jovem Pan está de braços e portas escancaradas para o IPRED, para o senhor é da casa, e que esse programa sirva, sei lá, de um estímulo para quem estiver ouvindo, e se algum político também estiver nos ouvindo, né, que puder ajudar a poder bater aí nas portas de quem tem de direito, porque a sociedade civil já está atenta, a sociedade privada também, então está faltando a sociedade pública se movimentar. Muito obrigada, viu, doutor Solivan? Eu que agradeço e quero aproveitar não só os profissionais da Jovem Pan para conhecer o IPRED, você já conhece, mas também todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos vendo, assistindo, nos ouvindo, a visitar o IPRED, a visitar essas instituições que, como a Patrícia disse, nós temos instituições belíssimas dentro do nosso estado, sérias, como o Latores de Melo, como o Peter Pan, como o Instituto do Câncer, como o 4 Varas, o IPRED que a gente está apresentando. Tem uma instituição que começou pequeno, mas é uma coisa lindo, que é da doutora Slaine, que dirige, que é o Caviver, onde atende todas as crianças com déficit da visão, deficiente visual. Ela é oftalmo, né? Ela é oftalmo, é um tratamento belíssimo. Muito obrigado por essa oportunidade. Isso aqui chama-se de oportunidade para nós que estamos no terceiro setor e que estamos abertos. O IPRED é um canal coletivo que oportuniza a sociedade se fazer plural, que abre suas portas
para dar as mãos ao segundo setor e ao primeiro setor. Muito obrigada, doutor Sullivan. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas sábado que vem a gente tem mais bate-papo por aqui. A partir das 8 horas da manhã, eu, Patrícia Caldeirão, te espero aqui no nosso Jornal da Manhã, pela sua Jovem Pan News Fortaleza 92,9. É só sintonizar. Tchau.